e mostrar algumas coisinhas que eu acho que são relevantes. A gente já chegou a comentar sobre isso no passado, mas é sempre bom relembrar. Eu espero que dê tempo. Se não der, não deu. Mas vamos lá. Vocês sabem o quão crítico eu sou dessa agenda ambientalista maluca. Vocês sabem disso, né? Até no relatório da ONU eu apareci. O único jornalista brasileiro que questiona os critérios ESG na Bolsa de Valores. O único. Mas essa COP, gente, tá conquistando meu coração. Se eu soubesse que Lula ia fazer um evento pra maltratar jornalista, nossa, eu tô até gostando do Lula. Tô começando a ficar simpático com o Lula, viu? Se fizesse daqui todo santo dia, e principalmente com jornalista da Globo, ave Maria, velho. E essa aqui, eu vou até mostrar melhor. Ó, essa aqui, ó. Peraí. Aqui, essa aqui, ó. Olha. Acaba a água nos banheiros no primeiro dia do evento. Sanitários da área de imprensa ficaram sem água no meio da tarde. Funcionários relataram o problema. Nem deixar jornalista cagar, o Lula tá deixando. Eita, Lula brabo! É pra isso, rapaz, que os petistas fizeram a L, né? Eu não fiz, não vou fazer. Mas, poxa, fala a verdade. Você não criou uma simpatia pelo Lula agora? Maltratando o jornalista? Dá-lhe Lula. Dobre a meta. Proíba mesmo todo mundo. O pessoal tinha que cavar no chão pra fazer cocôzinho no chão e depois tampar igual a gato. Mas vamos lá. Márcio, jornalista da CNN, estava em choque com os valores das coisas do refrigerante, que ele nem quis fazer propaganda, né? Do preço dos salgadinhos. Aí eu vou deixar ele comentar aqui com vocês. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, e eu fui buscar um salgadinho. Peraí que eu acho que esse som tá meio picotado. Deixa eu botar assim pelo computador. Não tem problema não, olha só. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, enfim, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, eu fui buscar um salgadinho para comer. E tá caro. Essa quiche de espinafre, mais essa, não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu R$70. E veja o tamanho da quiche. Não é uma torta de espinafre, é uma quiche de espinafre. Mas eu achei que ia ser pouco, né? Pra me alimentar pelo dia inteiro. Então eu ainda comprei esse camarão com queijo, que deu R$29. Ou seja, aqui deu R$99. É muito caro. Aí eu falei, nossa, mas o salgadinho, R$29? Aí ela, mas o queijo é de Marajó. Deve ser um queijo maravilhoso. Esse é um queijo maravilhoso, né? Não sei, eu nunca comi. Rapaz, se eu soubesse que o Lula ia maltratar jornalista desse jeito, eu tinha feito campanha pela COP, mas tá louco desde 1º de janeiro de 2023. Tá pouco. Pisa nele, Lula. Aí tá aqui, né? Os preços. Ele ficou incomodado, acho que mandou pra CNN. Água, R$25. Eu ainda acho que o Lula tá sendo bondoso. O Lula devia proibir água. Não tem. Quer, vá beber no rio. É refrigerante 25, suco de cupuaçu 25, absurdo. Como é que o suco pode ser do preço da água? Como que o suco pode ser do preço da água? Tem algo errado aí, viu? Essa matemática aí não tá fechando. Não usaram água não, foi pra fazer o suco? Cerveja 30, tá até barato. Café expresso 25, tá barato também. Café agora tá caro. A empadinha 27, sanduíche de presunto 27, coxinha 30, salada de fruta 50, pizza caboquinha R$100. Vá, rapaz. Parabéns, Lula. Parabéns. É assim que tem que tratar jornalista. Mas vamos lá. O Lula, como sempre, né, usa esses palcos pra lacrar. Eu nem coloquei aqui outra coisa que ele comentou. Ele falando que, basicamente, o mundo meio que tem que parar de usar petróleo no final do dia. Mas, enfim. A fala que a Globo quis dar destaque. E o Lula, gente, ele não faz esse tipo de discurso de cabeça. Não adianta que hora pela de lado. O Lula não faz discursos de cabeça. Principalmente discursos nesses eventos. Qual é a prova que o Lula não faz? Qual a prova? Pô, tem prova. Tem prova. Sabe onde é a prova? Em 2022, ainda durante o período da transição, numa live do Brasil 247, Elias Jabor, petistão, comunista, na verdade, né? Do PCdoB, comunista raiz,
e que atualmente é secretário do Eduardo Paes. Ele fez uma live no Brasil 247 com o Pepe Escobar, onde ele denunciava que foram 4 pessoas que tinham escrito o discurso do Lula na COP26, eu acho que foi aconteceu em 2022. E era um discurso, assim, catastrófico, abraçando toda a agenda globalista. Então, quando o Lula vem aqui agora e fala de novo, ó, justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza. Esse termo não é aleatório. Gente, o que é justiça climática? Isso aqui não é aleatório. Ele recebeu o briefing, ó, fale isso. É uma pauta do Fórum Econômico Mundial. Ação climática na explicação. O que é justiça climática? É pauta pra lascar com tua vida. Tu só precisa saber disso. Nem a gringa Brasília conseguiu defender. Lula faz discurso histórico na COP30 citando justiça climática. Pra quem não entende o conceito, o Fórum Econômico Mundial, né, globalista, explica direitinho. PS, não acho justo ficar chamando de Flop 30, afinal nem terminou. Tem ainda o vídeo mensagem de Ruffalo, né, Leonardo DiCaprio. Mas a imprensa também está tratando que é meio flopada, né? Baixa presença de líderes na cúpula de Belém frustra Brasil às vésperas da COP30. Encontro preparatório expõe desinteresse político global pela pauta climática e enfraquece esforços do governo Lula. Que coisa, né? Há poucos dias, né, de realmente começar para valer, Lula vai à Colômbia, em solidariedade à Venezuela, do Madurinho. Quem diz isso é o Mauro Vieira, tá ali. Lula decidiu participar da reunião na CELAC, lá na Colômbia, para prestar solidariedade à Venezuela. A Rafael Globos comenta assim, ninguém vai te contar isso, mas a relação Brasil-Estados Unidos azedou após a reunião. Não sei se azedou. O que eu sei é que a coluna da Miriam Leitão, mas quem publicou foi a Ana Carolina Diniz, relata um fato, né, que exportações do Brasil para os Estados Unidos recuaram 37,9% em outubro e ANTIAN, que é a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, pede retomada do diálogo comercial. Tá dando uma desandada, né? Aí para falar sobre isso, precisamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, porque acho que tem tudo a ver essa questão, Venezuela, Lula. A Bela Megali noticiou, né? Aquela típica notícia que nem de perto vai ter a repercussão que deveria. Nem mesmo os aliados, né, de primeira hora de Eduardo dão aquela repercussão que deveria. Você vê, bicho, quando teve lá a questão do Lula, ficou todo mundo quietinho, caladinho, fingindo que era o fim do mundo, que tudo tinha acabado. Aí você fala assim, bicho, é sério mesmo, velho. Olha o que, assim, os fatos reais e concretos, não a narrativa que a imprensa está vendendo. Enfim. E aí, para quem dizia que Eduardo estava isolado, a Bela Megali nos conta, né? A reunião de Eduardo Bolsonaro com um diplomata dos Estados Unidos que aproximou Lula e Trump. E sabe onde foi isso? No Retiro. Foi assim que o Igor Gadelha noticiou. Eduardo Bolsonaro vai para um retiro lá na casa do Trump, tentando desmerecer. Enfim. Dudu se reuniu nesta quarta com Richard Grenell, diplomata e consultor político americano, nomeado por Trump como enviado presidencial para missões especiais. E ele estava cuidando da Venezuela até, sei lá, um mês atrás, o Trump chamou ele de volta. Foi Grenell o responsável por fazer o primeiro contato com o governo brasileiro para viabilizar uma aproximação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos. O encontro de Eduardo, né, com ele ocorreu em Mar-a-Lago, no resort do Trump, que sediou o evento do Partido Republicano, CPAC, Circle Retreat em Gala. E Eduardo foi um dos palestrantes, né? Meu Deus, o cara tá sem moral nenhuma, né? Saiu de lá humilhado, só fez palestrar, saiu de lá humilhado. Na conversa reservada, que contou com a presença de Paulo Figueiredo, os dois falaram sobre a prisão iminente de Bolsonaro. O diplomata americano perguntou como estava a situação de Bolsonaro e se mostrou preocupado, segundo aliados de Eduardo, quando o filho do capitão reformado relatou que ele deve ir para a cadeia mesmo enfrentando problemas de saúde. O deputado federal também abordou o cenário envolvendo o Dom Pedro III, além das sanções impostas a ele. Eduardo voltou a defender a aplicação de punições a autoridades como forma de pressionar pela concessão de anistia ampla. O deputado afirmou ainda que as tarifas impostas aos produtos brasileiros não têm relação com ele, mas que dará apoio a qualquer iniciativa de Trump. Outros temas da conversa foram a decisão do Luiz Roberto Barroso
de antecipar sua aposentadoria do Supremo e as Big Techs, em especial a plataforma americana Rumble, bloqueada no Brasil desde fevereiro deste ano. Grenell disse que o responsável por encaminhar qualquer tratativa será o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, com quem afirma manter contato frequente. O encontro ocorreu em clima muito cordial e Grenell nos pareceu bastante preocupado com a situação do Brasil, especificamente com o presidente Bolsonaro. Se colocou à disposição para ajudar no que puder, relatou Paulo Figueiredo à coluna. Temos aqui a foto, né? Também. Aí eu pergunto para vocês, né? Beleza que a data tá lá nos Estados Unidos, tá conversando, tentar colocar pressão, tudo mais, tentar realmente ajudar. Mas no Brasil, gente, o que é que o pessoal tá fazendo pelo Jair? De coração, sabe? Sem querer começar a ser chato, né? O pessoal podia estar fazendo.